E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô passando aqui mais uma vez, já sei que eu falei que é uma vez por semana que eu ia postar os vídeos. Essa semana também eu já postei um vídeo de conspirações, só que hoje a gente vai falar de um assunto bem sério aí, entendeu? Então por isso que eu vou ter que fazer mais uma vez esse vídeo dessa semana aqui como conspiração. E o seguinte, eu sei que vocês não estão querendo ver muito a minha cara no vídeo, mas é o seguinte, a nova plataforma do YouTube, eles falam que se você não mostrar em pelo menos alguns vídeos o seu rosto, significa eles entendem como se você fosse um foragido, fosse um fora da lei, entendeu? Então, no termo lá, tanto os grandes, já os YouTubers grandes e até a gente que está começando, já está escrito lá no termo que você deve fazer isso. Então, como vocês veem, tá ficando uma porcaria, cara, o YouTube para você mexer. Mas, por favor, entendo aí. Prometo que vou tentar melhorar a qualidade dos vídeos daqui uns tempos. Entendeu? Vou tentar melhorar a câmera, que por enquanto estou gravando pelo celular. E bora lá para o nosso vídeo então, que eu passei aqui só para dar essa mensagem para vocês, porque que eu tô fazendo esse vídeo de conspiração mais uma vez. Eu sei que é um assunto chato para alguns de vocês, entendeu? Só que eu achei que seria bom a gente falar disso. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. O incêndio do Museu Nacional foi realmente uma coincidência ou não? E aí pessoal, beleza? Hoje aqui estamos mais um vídeo. Como tá escrito aí, é sobre o incêndio do Museu Nacional. Então é um assunto bem sério, entendeu? É uma notícia muito triste para muitas pessoas do Brasil. Teria que ser o Brasil inteiro, mas algumas nem conheciam o museu antes, entendeu? Mas não deixa de ser uma notícia triste, pois o Brasil, quanto mais o tempo passa, mais ele está perdendo a sua nacionalidade. E agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo. Bem, o incêndio do museu foi no dia 2 de setembro desse ano de 2018 e deixou muitas pessoas chocadas e tristes. Para quem não sabe, o museu era um dos maiores estoques físicos de história do Brasil, localizado na Quinta da Boa Vista, na cidade de Rio de Janeiro. O museu era um lugar que tinha peças inestimáveis e praticamente tudo se perdeu em meio a chamas em algumas horas. Lá tinha documentos da história dos índios, documentos datados de 2 a 3 séculos atrás, foram perdidos quase que instantaneamente. Havia também artefatos egípcios comprados por Dom Pedro. Também estava lá o diário de Leopoldina, a esposa do homem por trás da independência, o próprio Dom Pedro. E havia também o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, a chamada Luzia. Esses e mais outros objetos foram perdidos com a chama, sobrando apenas aqueles mais fortes, realmente resistentes, como o meteoro de Bendecor, que tem cerca de 6 toneladas de mineral, e isso ficou intacto por ser formado desse tipo de material. Pessoal, pode não parecer, mas a perda foi grande. Claro que há alguns daqueles documentos têm arquivados em outros locais, porém os originais mesmo se perderam com as chamas. Bem, aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com as ideias de conspiração que você fala? Bem, meu amigo, primeiramente eu coloquei como conspiração, pois é o que está em alta e é o que o pessoal sempre pensa. Porém, nem tudo é conspiração. Ao ligar os fatos, você vai perceber que tem algo errado por trás, que essas conspirações não são somente conspirações, são ideias, são ideologias sim. E por mais que você não queira,
A maioria delas podem ser verdade, sim. Algumas pessoas dizem que é por conta de uma tática política, porque o prédio não possui um sistema de prevenção de incêndio. Aí você me fala, tá, mas isso é normal no Brasil. Vários lugares como casas de show, shoppings e etc. não tem esse tipo de segurança também. Sim, cara, isso é verdade. Porém, esse lugar guardava importantíssimos documentos de nossa história. E o mais engraçado é que foi dado uma verba de 21 milhões de reais para fazer os ajustes. Porém, a lei eleitoral não permitiu que essa verba fosse aplicada agora, porque na ideia deles, essa reforma serviria como um gancho eleitoral para conseguir votos. Mas há rumores de que esse incêndio é muito mais significativo do que isso. Pois se vocês não sabem, não é de hoje que está havendo catástrofes com os monumentos históricos pertencentes à nossa história. Lugares que o governo devia ser obrigado a cuidar, na verdade mas infelizmente fazem ao contrário disso. Eles praticamente as abandonam e as deixam em estado de declínio, acabando pouco a pouco assim com a história do Brasil. Como sempre, a mídia distorce os fatos. Eles falaram que era um dos lugares mais conhecidos do Brasil. Porém, muitos brasileiros só souberam desse museu após passar na TV as imagens dele pegando fogo. E por que antes do incêndio ele não aparecia com mais frequência, sendo que ele era um dos detentores dos documentos e maiores achados da nossa terra, do nosso país? É porque isso já era planejado, meu amigo, pelaquela ideia de que uma pessoa que não tem cultura não é nada, pois está acontecendo o mesmo com o nosso país, que pouco a pouco estamos perdendo a nossa história, como o Museu do Ipiranga, que ele foi fechado já que o seu teto tem perigo de desabar. E talvez vão arrumá-los até 2020, mas isso é somente um projeto. Ele também está praticamente acabando igual o Museu Nacional. E não era de se esperar menos do que isso, já que dessa forma é bem mais fácil deles nos dominarem. Você sabe de quem estou falando? Isso mesmo, estou falando dos Senhores do Mundo, conhecido por alguns como Illuminates. Sim, eles não são fictícios, meu amigo. Os Illuminates é somente uma sociedade secreta composta por 13 famílias e também por seus lacais, que seriam de baixo escalão na pirâmide, como os artistas e os líderes de nação, que servem a mando deles. As próprias famílias que compõem a sociedade, que seguem ordens, como eu tinha falado, de Lúcifer, fazendo rituais macabros em homenagem a ele e para conseguir também as coisas que eles querem. Daí então você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o incêndio, com o Brasil e tudo mais, os Illuminati? Não faz sentido isso, faz? Bem, para você que já está desperto, já está ligado na agenda Illuminati e a nova ordem, vocês sabem do que estou falando. Mas para você, meu amigo, que não sabe, não se preocupe. Eu vou falar para você agora. O Brasil, nosso país, que tem a terra mais fértil do mundo, então aqui existe uma região para cada alimento. Tudo que se planta aqui nasce e cresce. Nós somos uma mistura de etnias e culturas que nos torna únicos em meio ao mundo. Nós temos capacidade, para vocês terem uma ideia, de ser uma potência maior do que os Estados Unidos. Claro que com as pessoas certas governando também, né? Nem sempre a culpa é do político, pois ao chegar nesse cargo de líder, ele é obrigado a seguir as ordens. Eles dão duas alternativas: ou eles seguem as ordens ou desistem do seu cargo de presidente. E se forem contra os planos deles, em alguns casos eles mandam até matar as pessoas. E sobre essa ideia de Brasil virar uma potência mundial é um pesadelo para eles, pois eles estão de olho no Brasil há muito tempo. E se o Brasil chegar a virar uma potência, vai ser muito mais difícil para eles nos dominarem, pois o que eles querem, o que eles estão de olho é em nossas riquezas e também para cumprir o plano deles, né? Que é dominar todo mundo e fazer uma só nação, com uma só cultura.
Um bom exemplo dessa ideia é o Plano Ursal, uma teoria obscura criada pela socióloga em forma de crítica a uma teoria criada pelo PT no ano de 2001. Ursal foi só uma sigla que ela deu para debochar dessa ideia do PT. Foi na época do Lula. Ursal significa União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Essa ideia nasceu no governo do Lula, na presidência dele, na ideia do ALCA, que é Área de Livre Comércio nas Américas, proposta pelo presidente dos Estados Unidos. Viu? Mais uma vez as pessoas de fora se intrometendo em assuntos nossos. Mas esse assunto já havia sido esquecido por anos e renasceu em 2018 em um debate quando um dos candidatos a presidente, o Cabo Daciolo, ressuscita essa ideia de novo em meio alertando, vamos dizer assim, a população de planos da nova ordem. Vamos ver uns trechos aqui onde ele fala abertamente os planos que eles têm para nós. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer, o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Como vocês viram, eles sempre tentam esconder a verdade e ainda taxam ele como um otário, várias pessoas rindo e batendo palmas. Porém, esse homem, Cabo Daciolo, que é um patriota que está tentando proteger a gente de verdade, eu não sei se eu vou votar nele, não sei em quem vou votar. Não estou fazendo propaganda política. Só que, porém, ele foi o único candidato que debateu esse assunto que foi e ainda é muito importante para nós. E mesmo ele sendo taxado como louco, ele foi de cara ainda na luta contra a ordem mundial. Vejo mais o outro pedaço quando ele fala. Sabem sim, nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando a nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira com a melhor economia do mundo, porque a nação brasileira no nosso governo vai ficar entre a primeira na economia mundial, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, para vocês verem, o plano Ursal ou ALCA, tanto faz, trata-se de uma estratégia para suprimir as barreiras ao comércio entre os Estados-membros, assim como a ALCA aplicada tornaria a América o maior bloco econômico do mundo. Então você me fala, mas isso não seria bom a gente ser uma potência grande? Tá, mas você acha que com as barreiras abertas não iria haver nenhuma mudança? É claro que haveria, e seriam mudanças muito drásticas. Graças a Deus isso não foi aprovado, pois seria mais uma catástrofe em nossa cultura. E agora, como esse plano falhou, não deu certo, eles estão procurando outra forma de destruir a nossa cultura, os bons costumes e os nossos princípios também, para que assim cada vez mais sentimos vergonhas e ranço de nosso país. Porque, como eu disse, uma pessoa sem cultura não é nada. Vou dar um exemplo. Imagine um cara que quer ser ator de Hollywood, mas ele chega lá querendo ser o protagonista principal, mesmo sem ter feito outros trabalhos. Você acha mesmo que eles vão dar ouvidos a esse cara? Sendo que ele não tem outros trabalhos para mostrar seu talento e não tem nada para oferecê-los? Agora, por outro lado, se chegar um cara lá na Hollywood que já tenha participado de séries, de filmes, que tenha um currículo cheio quando se trata de cinema,
cara tem simplesmente 1000 vezes mais chance de ser ouvido ou até ser aceito pelos empresários da Hollywood. É isso que eles querem, meu amigo. Eles querem que a gente não tenha conhecimento suficiente para que dessa forma a gente não tenha direito de opinar. Se caso houver uma dominação de território, do nosso território, para que se caso isso acontecer, não tenhamos nenhuma forma, não sabemos como proteger a nossa própria nação. Ah, mas isso nunca vai acontecer, nunca vão invadir aqui. Como não, meu amigo? Isso já está acontecendo já estão praticamente invadindo, pois todas as nossas empresas estão privatizadas para as nações internacionais, e isso é uma das causas dos impostos abusivos que sofremos. Talvez, se vocês quiserem, eu até explique em um outro vídeo sobre o que é privatização um pouco mais detalhado, mas uma das formas para explicar os impostos abusivos que pagamos pelas coisas que a gente produz aqui, que eles produzem aqui no Brasil, seria essa tal de privatização. Outra coisa que também ajuda que a gente fique mais fácil deles nos dominarem, de mandarem nossas leis e até nos atos de nossos governantes, é a dívida externa que o Brasil está pagando para o exterior, que está chegando a 6 bilhões. Isso se não chegou ainda. É esse um dos motivos que eles mandam na gente. Claro, eles fazem isso às escondidas, deixando escapar para a população apenas aquilo que eles querem. Uma forma que seria bom de conseguir abaixar esses juros seria o Brasil ter armamento nuclear. Só que a gente não tem. E quer dizer que quando se trata de uma guerra física, a gente não tem exatamente estrutura nenhuma. Pois se o Brasil ficasse na guerra, tivesse uma terceira guerra mundial, o Brasil não teria munição para ficar nem uma hora dando disparo direto. Para você ver como é que tá as coisas. Essa era uma das formas que por enquanto ainda está descartada. Por que uma das formas? Porque se eles soubessem que a gente tivesse arma nuclear, eles já ficariam mais avisados. Ó, o Brasil ele tem arma nuclear, pá, entendeu? Eles respeitariam mais a gente podia negociar. Então, vendo a situação do nosso Brasil, a gente percebe que contra isso não tem muito o que se fazer. O que podemos tentar fazer é continuar no caminho certo, nos bons costumes, nos mantermos unidos e informados, procurar ao máximo um candidato que você ache com quase certeza de que ele vai quebrar o sistema, mesmo a gente sabendo que isso é muito difícil, mas a esperança é a última que morre, né? E a gente é um país que é o mais esperançoso do mundo. A gente tem mais esperança do que qualquer um. Então a gente deve lutar, continuar no caminho de Deus, pois a guerra física a gente não pode ganhar, mas o Brasil é um país muito espiritual. Então, fé em Deus e vamos que vamos. Bem, pessoal, essa é a minha opinião, como eu disse nos outros vídeos. Essas são minhas opiniões por meio de estudos, fatos verídicos e também hipóteses. Claro, acreditar ou não é um direito seu. Você pode muito bem discordar de mim. Se você gostou, se você concorda comigo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, pois a sua opinião é muito importante para mim também. Mas de qualquer forma, obrigado por assistir meu vídeo. E se tiver alguma ideia para outros vídeos também, pode mandar aí pelos comentários. Podem me mandar também as ideias pelo WhatsApp. E é isso, espero que vocês tenham gostado, pois esse vídeo me deu bastante trabalho, mais trabalho do que o outro, mas valeu a pena por ter informado vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo e que Deus abençoe vocês e a família de vocês também. Tá bom, gente? Muito obrigado, continuem no caminho de Deus. Ah, e só lembrar vocês que o próximo vídeo não vai ser de conspiração, beleza? Vai ser outro tipo de vídeo. Porque já era para ter sido outro, mas esse é só porque foi um caso sério que eu achei, aí eu falei. Mas o próximo roteiro vai ser diferenciado, que vocês vão ver que já vai ser outro tema muito diferente da conspiração. E é isso, galera, meu recadinho. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo do canal.